Hoje o tema dessa nossa live é sobre o advogado estudioso do direito antes da Constituição de 1988. Vou fixar aqui o tema. Antes da Constituição Constituição da República de 88. Como seria? Aqui, tema fixado. Então vamos iniciar. Pois não, doutora Ângela, prazer tê-la aqui. Eu iniciei a live, eu tive que encerrar, retornei e vamos seguir por causa da minha gata Maria, ela esteve aqui, ela quer participar da live, não tem jeito, é impressionante, quer trabalhar, quer ajudar aqui a indicação, entre aspas, de livros, né? Mas está aqui, ó, está aqui ao lado. Seguimos aqui. Então, vamos falar hoje da Constituição de 88 no Brasil, Constituição da República de 88, na atuação do causídico. Vocês sabem que lá, no princípio constitucional, que está lá epigrafado no artigo 133, já está lá, a partir de 88, que o advogado é indispensável à administração da justiça. Correto? Agora, a questão aqui, deixa eu colocar aqui, a questão é que, imagina, antes da Constituição de 88, vamos lá, ver aqui. A regra, no caso, o princípio, ela só nos traz a seguinte, deixa eu olhar aqui, artigo 133, é que eu estou aqui, celular, peraí, está aqui, vamos lá. Não sei se vocês estão aí com a Constituição da República, olha lá, ó, tá lá. Artigo 133. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Correto? Então, a norma constitucional remete a uma lei ordinária para que o causídico, a causídica, a regulação, a norma em relação à atuação do advogado. Mas não é só isso, e não é isso que eu quero falar. A questão aqui é em função de que o advogado instado a atuar, a exercer a sua profissão antes da Constituição de 88, nós não tínhamos como norma constitucional a questão do labor do causídico ou da causídica, correto? Então, imaginem vocês, antes da Constituição de 88. Hoje, temos lá norma constitucional, parâmetro, suporte de validade para todos os demais diplomas e regras e até princípios infraconstitucionais em que tem como norte, todos os diplomas, como norte, a Constituição da República de 88. Imagina antes de 88. Vou aqui dar um exemplo.
eu tenho lá o mandado de injunção, não é isso? Que é o que os estudiosos chamam de um dos remédios constitucionais, o mandado de injunção. Esse mandado de injunção, antes da Constituição de 88, é claro que o causídico ou a causídica, várias teses foram construídas e defendidas ao longo da década de 70, década de 80, né? Mas até a Constituição de 88, né, que dizia lá que se não tiver nada normatizando, não tivesse nenhuma norma, não é isso? Norma sempre, como eu falo, que sempre como eu falo e como eu acredito que seja, né? Norma como interpretação, A interpretação dessa norma diz que essa interpretação, através, no caso, de um texto, né, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse texto constitucional, no texto a partir de 1988, temos lá como parâmetro, se não tiver, nesse exemplo que eu dei, na questão do mandado de injunção, se não tiver nada fixando, por exemplo, juros, né, uma taxa de juros, será aquele lá da Constituição, não é isso? 0,5% ao mês, que seria, não é isso? 0,5% ao mês, se eu não me engano, 0,5% ao mês, não é isso? Alguém me corrija se eu estou errado. Ao longo do tempo, né, vamos chegar a 88, vamos aqui, os anos 2000, não precisamente os anos 2000, os anos 2000, temos lá o Supremo Tribunal Federal, é isso, que é o órgão, né, o terceiro grau de jurisdição, que entende, por sua maioria, né, que já em vários julgados, que não há a taxa... Pois não, doutora Cristiane? Então temos lá, prazer tê-la aqui, então eu tenho lá a Constituição da República, dizendo que os juros não pode passar de 0,5% ao mês, isso antes da Constituição da República de 88. Agora já estou aqui para a doutora Cristiane, que entrou agora na live. Bom dia. Então, na sequência, eu tenho aqui a Constituição de 88. Só que antes eu não tinha como remédio constitucional o mandado de injunção. Eu não tinha o mandado de injunção. Então, não é isso? Não tinha. Né? Hoje nós temos o mandado de injunção. Só que, efetivamente, esse mandado de injunção, ele não é colocado à interpretação do que intérprete final, que é, no caso, o Estado juiz. Por que eu digo isso? Porque não é efetivo, porque o entendimento é que a taxa legal, dependendo de um contrato de mútuo, por exemplo, num dos casos, ela é de acordo com aqui preconizado pelo Banco Central do Brasil, não é isso? Não pode ultrapassar a taxa média de juros. E a taxa média de juros, em alguns casos, chega a 8%, não é isso? 7%, até mais que 8%, deve estar mais agora. 9%, a taxa média de juros, não é isso? Então, não é aplicado àquela regra
aquele princípio constitucional lá da Constituição da República, aqueles princípios lá conectados, dialogados, não é isso? Antes-dialogados também, mas mais conectados, porque o verbo conectar ele tá mais premente nos dias de hoje. Então, é por isso que eu sempre digo da questão do direito no tempo e no espaço. Não é? Nós fizemos, entre aspas, uma viagem lá na Constituição, antes da Constituição da República de 88, não é isso? Eu tenho lá, eu não sei, eu acredito que tinha esse automóvel aqui, é uma réplica de um carro Puma da época, não é isso? Vocês lembram? Era da década de 70, lá atrás. Esse aqui, me parece que... já ouviram? Isso aqui é um DKV, um carro... Então, lá atrás, não é isso? Antes da Constituição de 88. Não é isso? Agora imagina. Agora estamos aqui. Aqui, onde eu estou, não estou... Não dá para mostrar a Ferrari, mas eu não tenho aqui nenhuma réplica que dê para exemplificar década de 80. Não tenho. Sim, um minuto. Esse aqui é um automóvel aqui da... Não, esse aqui já passa a Constituição, né? 2010 para lá, esse automóvel aqui. Não tenho nenhum aqui para dar um exemplo, mas vamos ficar nessa imagem, né? de coisas, de produtos, né? Após a Constituição de 88, não é isso? No caso aqui eu falo de serviço bancário prestado e especificamente um contrato de mútuo, não é isso? Então eu tenho, eu causídico, não é? A atuar no interesse, no caso do demandante, para fomentar, para argumentar como norte a Constituição de 88, não é isso? Eu não estou dizendo que é mais fácil, não. É difícil, é mais difícil ainda. Pode ser. Eu não vivi antes da Constituição de 88 como causídico. Eu me formei na década de 90, em 97, entenderam? Então, mas eu conheço ainda e conheci vários causídicos diante da Constituição. Então, esse exemplo aqui até é de um tio, né, um saudoso tio, que advogou muito o mandado de injunção lá no estado de São Paulo. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Então, lá era realizado, ele fazia trabalhos muito com mandado de injunção, que era antes da Constituição da República. Esses exemplos, esse questionamento, esse argumento é em função de que hoje nós temos de todos nós, a Constituição da República de 88. Então, é como norte, como parâmetro, não é isso? E ela não pode ser aplicada como na ficção, ou seja, na ficção no sentido de, por exemplo, vou dar um exemplo, lá os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais eles devem ser aplicados. Eles devem não, eles têm que ser aplicados, porque a norma constitucional ela não dá o direito ao intérprete de não aplicar. Ele só não aplica se for exceção. Aí, se não for exceção, ele não aplica. Agora, imagina, isso acontece no século XXI e nós estamos agora em 2022. Imagina anterior, o labor do causídico ou da causídica. Então, eu digo que hoje cabe a nós, né, a vocês,
continuar o estudo, o pensamento do direito em função de tudo isso. Por isso que eu prefiro falar em décadas, né? Década de 70, 80, 80, 90. Por quê? Se eu me formei em 97, vamos lá, os carrinhos. Se eu me formei em 97, olha aqui, se eu me formei em 97, eu tenho aqui lá estudos de antes da Constituição, não é isso? Hoje, 2022, ainda tem lá no Superior Tribunal de Justiça, eu comento aqui, informativos do STJ, tem parâmetros, lead cases, não é? Em relação a aplicar o Código de Processo Civil de 1973 ou o Código Civil de 2015, que eu ainda chamo de novo. Eu entendo, na minha opinião humilde, embora a maioria dos estudiosos do processo civil já digam que, por unanimidade, que não há mais novo Código Civil, seria Código Civil. Eu entendo que é novo porque se o processo civil qualquer ramo, do direito, especificamente o processo civil, o processo civil, a interpretação sempre à luz da Constituição da República de 88, correto? Só que ainda tem julgados no Superior Tribunal de Justiça que se reporta na sentença ao Código Civil, ao Código de Processo Civil de 1973. Então, para termos um raciocínio e não delongarmos muito aqui a live, até porque estamos no meio do dia, porque deu uma pausa, eu não sei o que vocês pegaram aqui. Mas vou retornar aqui um minuto antes da minha fala. Então, o Código de Processo Civil, o processo civil como um todo, ele deve ser interpretado à luz da Constituição da República, né? Não há mais do que falar que somente de instrumentalidade do processo civil. E eu fiquei muito feliz de ontem, eu assisti uma live do professor Alexandre Câmara, um estudioso, um pensador do processo civil de anos e anos, de que o processo civil realmente não se falar mais só de instrumentalidade como nós estudamos lá na década de 90, não é isso? E se falar realmente nessa evolução de sempre à luz da Constituição da República e os direitos fundamentais. Então, nesse sentido, eu fico assim, lisonjeado no sentido de que o pensamento segue para que possamos abordar numa forma melhor possível o que passa no direito e também o que passou, porque temos que falar um pouco desse passado para ser contextualizado com o direito atual, com o pensamento do direito atual, embora o direito atual esteja cada vez mais acelerado. É isso, acelerado, é muito acelerado. Eu não tenho, assim, nenhuma réplica de um automóvel aqui. Eu não sei se a Ferrari seria compatível com a velocidade do que de nossas vidas, não é isso? De nossas vidas atualmente aqui em 2022, ou se há acredito que sim, vários outros, no caso automóveis, que a questão da aceleração. Só que o direito não tem como, na minha opinião, acelerar dessa forma. Não há compreensão do direito se acelerarmos a esse ponto. Eu acredito que temos que
Quem está com pressa vai devagar, já dizia, eu não lembro, o ministro do Tribunal Federal, saudoso, quem está com pressa vai devagar, no sentido de que o estudo, a interpretação, o pensamento do direito é de forma homeopática. Eu dei exemplo aqui na live anterior que eu gosto de pintar a parede, né? Pinta a parede, até eu tenho uma tarefa a fazer ainda hoje, no final do dia, pintar uma parede, né? Várias paredes, né? Eu gosto, mas assim, se a parede está de uma determinada cor, ela vai modificando, né? Ela vai melhorando em relação ao aspecto daquela parede de um apartamento, de uma casa, não é isso? Então o direito é assim, aos poucos vai ficando mais claro, não é? Quando você tiver uma dúvida, é porque está começando a aprender. Se não tiver dúvida, não está aprendendo. Para aprender é preciso ter dúvida, não é isso? Eu tive um professor de Direito Constitucional que diz o seguinte, ele sempre conversava comigo, hoje ele é procurador do Estado aqui do Rio de Janeiro, eu não sei se ele já é o chefe da Procuradoria, o cargo dele agora. Ele me dizia o seguinte, ele me perguntava, Walter, diz uma coisa, as pessoas estão entendendo alguma coisa da aula? Aí eu disse para ele, não sei, eu acredito que, porque assim, o que acontecia? É tudo muito novo na graduação. A maturidade acadêmica, ela não tem a ponto do entendimento. É claro que vamos aprendendo ao longo do tempo, não são os 5 anos, não é isso? Ao longo do tempo que vai estudando direito, né? E pensando sobre direito. Ele falava muito de remédio constitucional. E as pessoas não entendiam o que seria remédio, porque a questão da pressa, da grade de horário, do programa, e as pessoas não entendiam. Aí eu disse para ele, professor, as pessoas não estão entendendo o que seria remédio constitucional. Remédio. Então, bom, aí ele parou para pensar. Aí, ao longo do tempo, a aula dele maravilhosa de direito constitucional. Entendeu? Por quê? É preciso fazer um feedback, né? Isso no ensino-aprendizagem, por isso que eu falo da didática, porque primeiro eu sou professor, e depois de ser professor é que eu fui advogado. Então, é preciso avaliar de uma forma, um prognóstico, um diagnóstico, uma avaliação formativa e somativa. Nessa avaliação formativa é que o professor verificará se o ensino-aprendizagem é o feedback, não é isso? Para ver se realmente se pode prosseguir ou não. É nesse sentido que eu digo. É a questão pedagógica, é uma questão de didática, de método do ensinar não é? ao outro. É nesse sentido. Então, eu não vou delongar aqui, devo fazer a segunda parte desse conteúdo dessa live, tá? E o objetivo aqui é criar em vocês o pensamento de que a Constituição de 88 é um marco. Então, é um marco, é um parâmetro. Então, nós não temos que utilizar daqueles princípios, daquelas regras constitucionais, norma como princípio, norma como princípio como norma jurídica. Se é norma jurídica, o direito é uma ciência. A ciência, então eu tenho lá, se eu tenho texto, até normas que não tem textos, né? Como eu já dei o exemplo aqui de norma, existem normas que não tem texto, que é o princípio da segurança jurídica, né? Não há texto, não é só aquele que diz lá que ato jurídico perfeito, né? Não é isso, é mais, né, outros entendimentos em relação
a segurança jurídica e também a confiança legítima. Então, mas se eu tenho texto, e aquele texto serve para quê? Para interpretar. Interpreta e aplica se aquele texto, aquele princípio, aquela norma fundamental deve ser aplicada, ela tem que ser aplicada. Se não for aplicada, é só por exceção. E daí que temos lá o novo CPC de 2015, que diz que lá na regra do artigo 489, que ao intérprete cabe fundamentar, né? Inclusive fundamentar e dizer, naquele julgado, né, aquela decisão se presta para quê? A distinção, né? O distingue, né? A distinção de que aquela decisão é naqueles casos. Então, é preciso para quê? Para propiciar o causídico, principalmente o causídico lato sensu, né? O causídico, a causídica, o defensor público, né? O procurador do Estado, o causídico lato sensu, de acordo com aquele fundamento, propiciar, até pela falibilidade humana, propiciar o recurso. Porque nós não estamos lá no Rei Hammurabi. O Código de Hammurabi não tinha retratação. Então, se estamos agora em 2022, então a um intérprete ele deve fundamentar, ele fundamenta, não é isso? Fundamenta e o interessado, né, o legítimo interessado, ele recorre, não é isso? Interpõe o recurso, ou opõe ou interpõe o recurso de acordo com aquele fundamento, mas é necessário fundamentar. Então, para o causídico posterior à Constituição de 88, a questão é muito difícil também, sempre foi, mas tem como norte a Constituição, né, como uma norma, as normas fundamentais da Constituição da República de 88. Olha, muito obrigado, doutor Cristiano e doutora Ângela, e vocês que já tiveram aqui, saíram, e eu vou deixar, de qualquer forma, a live gravada. Meus agradecimentos. Tá, meus agradecimentos. Eu vou então deixar essa live gravada aqui para quem quiser ouvir, porque às vezes tem alguma coisa, né, que dá para pode ser que ajude. O meu intuito aqui é ajudar. Então, eu utilizo dois celulares, né? Aqui eu coloco a Constituição, também é de papel, hoje eu só estou por aqui, e eu vejo sempre por aqui, ó, no outro celular, né? Eu estou aqui, né? É por aí. E vocês podem também, se estiver fazendo uma outra coisa, né? No meu caso, pintando a parede, um livro, fazendo uma comida, né? Os nossos alfazeres, né? Como seres humanos, e ouve, né? Coloca o fone, porque senão as pessoas podem reclamar, não quero ouvir essa live. Pois não, doutor. Então, nós vamos aqui finalizar a live. Eu vou deixar a live gravada e, mais uma vez, obrigado por tê-los todos aqui, tá? Nessa... Bom, tchau então e um grande abraço a todos.